Bom dia a todos. Vou recomeçar para que possamos dar continuidade a esse nosso momento de diplomação. Algumas dificuldades técnicas nós estamos tentando superar. Acredito que agora estamos estáveis em conexão, áudio e imagem. Eu sou Augusto Carlos Corrêa Cunha, sou juiz de direito e estou exercendo a jurisdição eleitoral nesse desafio que foi a eleição de 2020. Atravessamos um período muito difícil de pandemia, adiamentos de datas da eleição, e a pandemia ainda é uma realidade nossa. É claro que a diplomação é um momento muito feliz, os candidatos eleitos conseguiram obter o seu êxito, estão, acredito, com as famílias, oladeados dos amigos e daqueles que contribuíram para essa vitória. Mas na diplomação e em breve, em janeiro, já no exercício dos mandatos, os senhores deixarão de ser um partido ou uma cor política e terão o grande desafio de, num período de pandemia que o mundo enfrenta, lembrando que em 1918 a pandemia que aconteceu durou 3 anos de efeitos em todo o mundo. A nossa pandemia atual, que vivemos na nossa geração, no nosso tempo de vida, e é extraordinário pensar que o meu avô, que nasceu em 1925, não viveu um período de pandemia durante toda a vida dele de 70 anos. De fato, as pandemias marcam gerações e nós temos o dever, por estarmos no exercício de atividades públicas, de, num período de pandemia, através da realização dos nossos fazeres pelos nossos órgãos, sermos um exemplo e sermos um fio condutor de mudança da sociedade, pois a realidade que está pela frente, com certeza, será diferente do que nós conhecemos. Quando cessar o período de pandemia e novas estruturas de funcionamento do Estado e da sociedade ingressarem naquilo que nós estamos chamando atualmente de novo normal, nós, que somos servidores públicos, devemos atentar seriamente sobre as nossas responsabilidades para a continuidade da estabilidade da sociedade. Diversas civilizações entraram em crise, declinaram, e valores fortemente calcados no espírito da sociedade das pessoas fizeram com que esses desafios fossem ultrapassados. E nós todos, como servidores públicos, temos um dever fundamental para sermos fatores de soma nesses novos desafios da sociedade, no pós-pandemia e nessa caminhada que ocorrerá durante o período dos mandatos dos senhores. É com satisfação que eu declaro aberta a cerimônia de diplomação dos eleitos, referentes à 78ª Zona Eleitoral, a qual compreende os municípios de Marituba e Benevides. No ato de hoje, estaremos direcionados à diplomação do município de Marituba com relação aos candidatos eleitos e que agora se preparam para ingressar na atividade pública diretamente ligada ao período do mandato que está à nossa frente. Eu gostaria de cumprimentar o doutor promotor de justiça que está conosco e compartilhar desse momento de fala com o Ministério Público. Doutor, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Augusto. Para quem não me conhece também, né, eu vou me apresentar. Eu sou Laércio Guilhermino de Abreu, promotor de Justiça de Benevides. Estou promotor eleitoral, né, junto à 78ª Zona Eleitoral, que abrange os dois municípios, Benevides e Marituba. E está sendo uma honra muito grande também poder compartilhar dos trabalhos de todo o processo eleitoral no sistema de justiça eleitoral com o doutor Augusto, né, na condução, né, de todo o processo. Né, e o Ministério Público, né, no processo eleitoral, ele tem também a incumbência, né, de defensor do regime democrático, o que isso significa dizer que o Ministério deve, né, tem o dever de acompanhar todo o processo, desde a fase do alistamento, né, aquela parte administrativa, e, sobretudo, o processo eleitoral mesmo como um todo, que vai desembocar numa data certa, né, que é o dia da eleição, fiscalização da eleição, exatamente
para se desincumbir, né, do seu dever de fazer com que tenhamos um processo eleitoral rígido, equilibrado, né, de maneira que não haja forças que possam exatamente desequilibrar o processo democrático, né, o processo de escolha do cidadão, do povo, que é quem efetivamente é o titular desse poder, né. Todos os senhores que hoje estão aqui recebendo o diploma, sendo diplomados, estão aqui, na verdade, como o próprio nome diz, para exercer um mandato, né, em nome do povo, né, que foi quem, observando todo o processo, né, eleitoral, escolheu os seus representantes para tocar, né, a vida política sob o ponto de vista do poder executivo e do poder legislativo no município de Marituba, na próxima legislatura, nos próximos mandatos que se seguirão, que são os 4 anos. Né? Eu quero dizer também que faço minhas as palavras já colocadas aqui também, e aí eu peço vênia para o doutor me permitir fazê-las também como minha, né? As palavras colocadas muito bem oportunas, né? Na fala inicial do presidente desta cerimônia, né? Que é o doutor Augusto, né? Porque, de fato, é um desafio, tem sido um desafio o ano de 2021 para todos nós, em todas as circunstâncias, e também não foi diferente, como também está sendo um desafio, um processo eleitoral, né, como foi muito bem colocado pelo doutor Augusto, um processo eleitoral diferente, teve que, inclusive, ter mudanças, né, de datas do dia da eleição, que impactou no calendário eleitoral. Nós tivemos um desafio muito grande para realmente realizar a eleição, né, no dia da eleição, né, que teve que mudar a data, e exatamente para ficar atento às normativas de ordem sanitária em função do contexto de pandemia que, como disse o doutor Augusto, o globo, né, o planeta está experimentando, o que não é fácil. Né? Então, considerando que o processo eleitoral ele é um processo que naturalmente ele vai exatamente proporcionar proximidade do candidato com os seus eleitores, por meio de campanhas, etc. Mas, por isso o desafio, porque tivemos que fazer um processo eleitoral tentando mitigar isso no interesse maior de proteção à vida e à saúde das pessoas. Então, a justiça eleitoral como um todo, né, inclusive dentro desse sistema, juntamente com o Ministério Público, né, tentou buscar um meio termo no sentido de que, ao mesmo tempo, se garantisse o processo eleitoral, que é importante, mas sempre tendo como prioridade maior o direito à vida e à saúde de todos nós. E, graças a Deus, né, conseguimos encaminhar dessa forma, né, até o final, né, com a necessidade, obviamente, de se fazer alguns ajustes no meio do caminho, né, como foi a exemplo do que fez o Tribunal Regional Eleitoral, ao editar uma resolução já quase na reta final, para exatamente mitigar a questão da campanha, para evitar aglomerações, por exemplo. Mas isso não tirou a oportunidade dos candidatos continuar fazendo suas campanhas de uma outra maneira alternativa, né, como efetivamente foi feito. Eu quero também dizer aqui que o mandato que cada um dos senhores vão exercer a partir de agora no Poder Executivo, né, no cargo de prefeito e vice-prefeito, no Poder Legislativo como vereadores, ele é de extrema importância, né, para a vida, né, de todas as pessoas, de todos os munícipes, de todos os cidadãos de Marituba. E a partir deste momento, como foi muito bem pontuado pelo doutor Augusto, acabou a campanha, não se trata mais do candidato do partido A, B ou C, da cor A, B ou C. Se trata de um representante do povo que está ali exatamente para buscar a defesa de todos os interesses do cidadão, do munícipe de Marituba, independentemente das preferências políticas ou partidárias de quem quer que seja, mas o objetivo maior, exatamente a partir de agora, é esse. Desmontou-se os palanques e agora, efetivamente,
exatamente seguir, né, nessa caminhada, representando o povo nas legislaturas, no poder legislativo e também no poder executivo. De forma que, desde logo, eu parabenizo todos os que ora serão diplomados nesta cerimônia, né, por terem sido proclamados eleitos, né, e desejando que tenham uma legislatura, um mandato até o final profícuo para muitas realizações para os cidadãos, os munícipes de Marituba, ao tempo que também parabenizo a Justiça Eleitoral, na pessoa do doutor Augusto, né, pela condução do processo, onde estamos chegando até aqui, neste dia de hoje, já com a cerimônia de diplomação, daqui a pouco sucedendo com os demais atos naturais que decorrerão, né, pós, prestação de contas, mas também faço questão de fazer o registro aqui pela excelente condução de todo o processo eleitoral. E agradecer também por ter sido facultada essa oportunidade, né, dentro dessa cerimônia, do Ministério Público também expressar a sua manifestação dentro desse contexto do processo eleitoral. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Laércio, pelas palavras. Eu gostaria também de destacar que o doutor Laércio é promotor de justiça da cidade de Benevides, e nesse período da composição dos membros que fazem parte da justiça para a realização de atos relacionados à eleição e à condução do processo eleitoral como um todo, na característica da 78ª Zona Eleitoral, a parceria do Ministério Público também pode ser contada com os membros do Ministério Público que atuam na comarca de Benevides. Eu agradeço as palavras, doutor, reforça o entendimento também, que penso e gosto de acreditar que seja de todos. E neste ato formal, seguindo para os requisitos de legalidade exigidos para a sua finalização, eu passarei a ler o nome dos diplomados e a leitura do nome será pautada para que todos possam ouvir claramente o nome e cientes de que, com o documento da diplomação, o diploma, que poderá ser expedido pelos serviços da Justiça Eleitoral online, farei esclarecimentos ao final, todos poderão ter acesso a esse documento e ele é necessário para o ato de posse que virá agora no mês de janeiro para vocês. Passo então a leitura do nome dos candidatos eleitos na eleição municipal de 2020 do município de Marituba. Começando pelos cargos majoritários, a prefeita e a vice-prefeita eleita são Patrícia Ronieli Ramos Alencar Mendes, vice-prefeita Rafaela Cristiane Mafra Santa Rosa. Passo em seguida a leitura dos vereadores, começando por Raimundo Rubervan Carneiro, José Bonifácio Viana Barroso, Antônio Armando Amaral de Castro Júnior, Suriclins Costa da Silva, Alain Augusto Matos Besteiro, Manuel Otávio Amaral da Rocha Filho, Rodivaldo Raimundo Rodrigues Chaves. Na sequência temos Alexandra Duarte Moura Abreu, Cleidivaldo Sampaio da Silva, Sóstenes de Jesus Serra, Felipe Brito de Oliveira, Gilberto Nogueira Souto, Flávio Antônio Machado Farias, Ademilson Mendes Amaral Júnior e Anderson Rocha de Araújo. Foi feita a leitura, então, dos vereadores que exercerão os mandatos e também dos suplentes nessa sequência. E, como finalização deste ato, além de reforçar as palavras já ditas concernentes à obrigação que temos todos nesse período pós-pandemia de sermos exemplos para a condução da sociedade
e o fio condutor desse caminho de mudanças, eu gostaria de dar os avisos finais e, em seguida, declarar encerrada. Os avisos finais consistem em informar aos senhores que os diplomas serão expedidos virtualmente no site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, mediante criação de usuário e senha no sistema Portal do Eleito. A autenticidade do documento pode ser verificada no site Divulga Cande Contas do TSE, com o código de autenticação impresso no verso. Informa ainda que o acesso ao diploma será liberado dentro do prazo de 24 horas do encerramento dessa solenidade. Agradeço a presença de todos. Convido a todos que possamos aprender a lidar com os desafios tecnológicos que farão parte da nossa realidade nos próximos anos. E dou por encerrada essa solenidade. Muito obrigado a todos.